prezadas crianças, nascidas e por nascer, prezadas mães, prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. A primeira leitura narra a cura do paralítico que pedia esmolas na porta do templo de Jerusalém. Pedro e João dizem: não temos ouro nem prata, mas o que demos te damos. Em nome de Jesus de Nazareno, levanta-te e anda. E o paralítico se levantou e começou a andar, saltar e glorificar a Deus. E todos ficavam espantados. Jesus operou milagres antes da morte e opera milagres após a sua ressurreição, porque ele está vivo. Mas os milagres que Jesus opera após a ressurreição, opera por meio da igreja, aqui representada por Pedro e João. O evangelho de hoje traz a aparição de Jesus aos discípulos de Emaús. Começa com a liturgia da palavra, em que Jesus vai explicando para aqueles dois discípulos tudo aquilo que nas Escrituras se referia a ele, a sua paixão, a sua morte, a sua glorificação. Depois vem a liturgia eucarística. Eles chegam ao povoado chamado Emaús. Os discípulos dizem: fica conosco, porque é tarde, a noite se aproxima. Então Jesus entra e celebra a fração do pão, que é a liturgia eucarística. E quando Jesus parte o pão, os discípulos reconhecem-no, mas aí Jesus desaparece da presença deles. E um diz ao outro: não é verdade que os nossos corações se ardiam enquanto ele no caminho nos explicava as Escrituras? Esta foi a segunda missa que Jesus celebrou. A primeira foi na Quinta-feira Santa, sacrifício incruento. Na sexta-feira não houve missa, houve o sacrifício cruento. No sábado também não houve missa. Jesus estava descendo à mansão dos mortos para anunciar aos patriarcas a libertação. Domingo, sim, houve a segunda missa. E esta missa ocorreu à tarde no povoado chamado Emaús, e o celebrante foi Jesus ressuscitado. Vamos reconhecer Jesus na fração do pão. Vamos crer que ele está presente sob as espécies do pão e do vinho. Vamos adorá-lo. E vamos pedir que nós não sejamos tardos para entender como foram os discípulos de Emaús, mas que os nossos corações sejam abertos às palavras da Escritura que se referem a ele. Que Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo, nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.